Amém, igreja? A graça e a paz do Senhor Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vocês podem se assentar, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom o tempo todo. É bom estar com vocês. Bom dia a todos. Eu não posso acreditar que vocês estejam com sono, porque já é 11 horas da manhã. Então tá todo mundo tranquilo já. Acho que no momento do louvor já deu para eliminar o sono, amém? Hoje é um dia especial para nós e Dia das Mães é um dia sempre marcante em nossas vidas, porque talvez a pessoa mais importante que Deus criou numa família é a mãe. Eu como pai tenho certeza disso. E até mesmo o mundo ele age dessa maneira. Você percebe que no Dia das Mães parece que é Natal e Ano Novo, não é? Seja na Mateu Bay, que é uma avenida aqui de comércio, seja no shopping, seja na avenida perto da sua casa, você vê que Dia das Mães ontem na Mateu Bay estava impossível. Eu pensei, Senhor, como as mães são importantes. Mas é claro que a gente gostaria que as mães não fossem importantes para os filhos, e não devem ser apenas um dia como esse, porque como nós sempre falamos, o Dia das Mães é todo dia, amém? Todos os dias nós devemos honrar nossas mães, todo dia nós precisamos respeitá-las, todo dia nós podemos presenteá-las, todo dia nós podemos fazer coisas para mostrar o quanto elas são importantes para nós. Então eu quero agradecer a Deus pelas mamães que fazem parte da minha vida, a minha mãe, a minha esposa, minha avó, minha tia, minha irmã, minha sogra. Essas mães são maravilhosas, fazem parte da minha vida, e todas as irmãs da igreja que são mães e que, por a maioria delas, algumas são mais novas que eu, mas as que têm a minha idade ou seriam mais velhas que eu, sinto-me amado por elas como filho delas, percebo a preocupação delas comigo. Então, quero dizer que amo todas as mamães, vocês são muito importantes para mim, para a igreja. Como eu sempre digo, sem vocês não existiria nós. Então, eu quero agradecer a Deus por todas as mamães, que o Senhor continue te fortalecendo, te dando coragem, fé, força, e que você possa experimentar dos milagres do Senhor. Amém? Quero compartilhar uma palavra com os irmãos, e o tema da nossa palavra é também o título desse louvor: quem planta fé, colhe milagres. Só quero lembrar que depois, quando terminar, não saia daqui sem tirar uma foto se você ainda não tirou. Mais uma vez eu quero agradecer a Maiane e ao Rafa por esse painel, por tudo aquilo que está ali, maravilhoso. Não sei nem o nome, só de olhar a gente já fica impressionado. Então, a foto é de graça, tá? Você não precisa pagar. Amém? Só marca a gente lá depois, mas não saia, mamãe, com seus filhos daqui sem tirar uma foto. Você não tem culto à noite, então não precisa ter pressa aí correndo. Tira uma foto ali, vai ficar lindo para você guardar aí, para você ter uma recordação desse dia especial. Eu quero fazer uma menção também. O Rafa, nós já oramos pela família do pastor Eraso. Eu quero agradecer a Deus pela vida desse grande homem de Deus. Ele foi a primeira pessoa que me deu uma oportunidade de pregar. Eu tinha 13 anos, nós estávamos num acampamento, e ele viu algo que nem eu mesmo vi em mim. E eu me lembro que nós estávamos brincando, e à noite ia ter um culto. Foi um acampamento da igreja da minha tia Isabel, com os jovens de lá. E a gente foi, eu e o Rafa, o Eduardo, o Rodrigo. E nós estávamos brincando, e ele me chamou e falou: Paulo, vem cá. Eu percebi, será que eu fiz alguma coisa errada? E ele falou: hoje à noite vai ter um culto, e eu quero que você traga uma palavra. Eu nem era da igreja. Acabou com a minha tarde, naquele momento que eu não conseguia mais brincar, eu não sabia o que eu orava, se eu fugia daquele sítio, eu não sabia o que eu fazia. Mas foi a primeira pessoa que viu algo de Deus em mim que nem eu mesmo via. A pregação não foi aquilo que eu imaginava. Eu acho que eu melhorei um pouquinho nos últimos anos. Mas eu louvo a Deus pela vida do pastor Erasmo, um grande homem de Deus, amigo. Infelizmente o tempo foi agora pela manhã, não consegui estar presente. Eu fiquei sabendo agora de manhã também, ele estava doente.
bem doente, e o Senhor, como o Rafa disse, levou ele de volta para casa. E eu queria agradecer a Deus pela vida do pastor Erasmo, porque talvez tenha sido a primeira pessoa que Deus mostrou que ia fazer algo através da minha vida. E a partir daquele dia, eu me apaixonei por isso aqui, tantas coisas aconteceram, e hoje eu posso entender que ele foi um canal de Deus na minha vida, um homem de Deus usado para algo que Deus tinha para fazer na minha vida. Amém? Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. O tema da nossa ministração de hoje é: quem planta a fé, colhe milagres. Quantas vezes nós subestimamos o poder da nossa fé? Quantas vezes nós não levamos a sério essa questão que na Bíblia Deus nos mostra que é tão importante? Sabe, a fé é como se nós estivéssemos plantando uma semente num solo invisível. E nós podemos regar essa semente com as nossas orações, com o nosso choro, com a nossa esperança. E nós precisamos compreender que a fé, ela não apenas muda histórias, mas ela molda destinos. Nós precisamos ter fé. E uma das coisas que o inimigo quer roubar de nós é a nossa fé. E a fé é uma das características principais do cristão. Eu quero citar algumas irmãs, algumas mulheres de Deus que estão na Bíblia, que demonstram para nós essa questão de ser pessoas de fé. Essa pregação, é claro, é para todas as pessoas que estão aqui hoje pela manhã, mas em especial para as nossas mamães. Amém, irmãos? Mulheres de fé, que sem ela nós não estaríamos aqui, eu tenho a certeza. Se não fosse pelas orações da minha mãe, pelo choro da minha mãe, eu não estaria aqui, como disse o Rafa. Então nós precisamos compreender que a fé ela é essencial para a nossa vida. Paulo, ele reconhece em Timóteo não apenas a fé de Timóteo, mas a fé da mãe e da avó de Timóteo. A fé de Timóteo era fruto da fé da sua avó e da sua mãe. O legado da fé nunca vai começar com grandes feitos, mas com pequenos gestos de confiança em Deus. Ninguém começa com uma fé gigante. Não, mas nós podemos plantar sementes pequenas de fé, que quando Deus faz, nossa fé vai sendo acrescentada. Então nesse dia especial, nesse culto especial Dia das Mães, Deus ele quer honrar as mamães que no secreto plantaram sementes de fé e têm colhido no Senhor aquilo que homens não podem fazer, aquilo que o dinheiro não pode comprar, aquilo que nada pode nos dar a não ser a nossa fé. Amém? Então, uma das coisas mais importantes sobre a fé para nós, para a nossa família, é nós compreendermos que a fé começa em casa. Repita comigo: a fé começa em casa. A fé começa em casa. Glória a Deus. Provérbios 22:6 diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Paulo, naquilo que eu disse sobre Timóteo, diz assim em 2 Timóteo 1,5: recordo-me da sua fé não fingida. Olha só o que Paulo diz: eu me recordo da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. Paulo reconhece que Timóteo uma grande fé, e ele diz: isso não começou em você. A sua avó era uma mulher de fé, a sua mãe era uma mulher de fé, e hoje Timóteo foi um grande homem de Deus. Paulo diz: hoje eu posso ver a fé que foi transmitida pela sua avó e pela sua mãe na sua vida. Atrás de todo homem de Deus, todo grande homem de Deus, de toda mulher, grande mulher de Deus, existem pessoas de fé. E normalmente, principalmente, as mamães e também os papais. Então a nossa fé, ela vai começar em casa. O lar deve ser o primeiro lugar onde nós plantamos fé. O ensino, aquilo que nós podemos transmitir, não deve ser algo formal, mas é vivido no cotidiano, da maneira como você lida com as circunstâncias da sua vida, no jeito de amar, nas palavras que você libera para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu esposo, as orações que você faz, sabe, o louvor que é tocado na sua casa enquanto você está lá. A mãe
Ela é uma geradora de fé, mesmo quando ninguém percebe. As suas atitudes geram fé no seu lar. Outro dia nós estávamos conversando, minha esposa estava me falando algumas coisas, e é tão interessante aquilo que ela falou, e é uma grande verdade. Os nossos filhos, eles vão observar mais do que eles nos ouvem. A maneira como nós nos comportamos tem muito mais a ver com quem nós somos do que as palavras que nós dizemos para eles. O exemplo de uma fé genuína sempre vai criar resistência quanto ao tempo e às estações que nós vamos viver. Devemos criar um ambiente onde a presença de Deus seja constante. A nossa casa deve ser um lugar de fé. Nós precisamos acreditar e fazer com que os nossos filhos, com aqueles que convivem conosco, possam acreditar que Deus é poderoso para fazer todas as coisas. Não há nada impossível para Deus. Nós estamos vivendo, a partir dessa semana, um novo tempo na minha casa. Alguns já sabem, mas eu fui mandado embora da minha empresa. 15 anos eu trabalhei lá e eu estava orando por isso. E algo que meus filhos já sabiam, a gente já conversava sobre isso em casa. Eu precisava me dedicar mais às coisas de Deus, à minha família. E realmente nós vamos... Eu sempre disse isso, né? Nós vivemos pela fé. Eu sempre entendi que aquilo que Deus nos deu como família nunca foi por conta do meu esforço. Tudo é favor de Deus na minha casa, eu tenho certeza disso. E eu tenho certeza que vai continuar sendo. Os últimos 15 anos que eu trabalhei nessa empresa foram anos de muito trabalho. E desses 15, nos últimos 9 anos, foi um trabalho dobrado, sendo aqui na igreja, na minha família, no meu trabalho. Então são coisas que eu entendo que o tempo de Deus para nós, Ele é perfeito. E algumas vezes nós falamos, pai, mas e agora? O que vai acontecer? E assim, eu tenho certeza que Deus Ele vai prover todas as coisas, vai nos direcionar em tudo. E eu falei, Deus vai fazer, Deus vai suprir todas as necessidades. Nós precisamos gerar um ambiente de fé, porque é muito fácil você falar que você tem fé quando você tem condições. Agora, e quando você não tem condições? E quando você depende que Deus faça algo? É nesses momentos que nós precisamos gerar fé nos nossos corações. Então eu continuo contando com as orações dos irmãos, continuo contando com a intercessão pela vida da igreja, pela minha família, por muitas vezes aí nesses últimos anos, muitas coisas que nós fizemos, Deus abençoou através do meu trabalho, seja aqui, seja na minha casa, mas eu entendo que nós vamos viver um tempo do sobrenatural. Eu creio, irmãos. Eu quero estar 100% à disposição de vocês, continuar servindo a vocês, eu e minha família, e para isso eu entendo que é um novo tempo. E continuo contando com a graça e o favor do Senhor, e também com vocês. Quero abrir um parênteses e agradecer aos irmãos pela fidelidade dos irmãos, que nessa semana, na sexta-feira era o dia de pagarmos o aluguel não é barato nesse lugar, e os irmãos, mesmo não tendo chegado o dia do culto para entregar o seu dízimo, fizeram os Pix, e nós conseguimos pagar o aluguel, graças a Deus. Então, obrigado, porque você entende que esse lugar é importante para você, e quando você contribui, a obra de Deus ela vai continuar, vai crescer e vai avançar. E nós estamos aqui porque Deus é por nós, amém? Fecha o parênteses, vamos voltar para cá. Os filhos, eles vão observar mais do que ouvem, e nós precisamos criar um ambiente onde a presença de Deus ela é constante, mesmo que eles ainda não consigam demonstrar. A Bíblia diz que a palavra do Senhor ela nunca volta vazia. E nós somos a Bíblia que os nossos filhos estão lendo. A fé que você demonstra no meio das suas dificuldades vão gerar no seu filho uma fé para que quando ele enfrente dificuldades, ele possa se lembrar. Quando meu pai e minha mãe enfrentaram dificuldades, eles acreditaram em Deus. Então, compreenda isso nesta manhã. A fé começa na sua casa. Os seus filhos precisam ver que você é um homem de fé, que você é uma mulher de fé. E quando a dificuldade vier, você pode ajudar ele. Fala, nós vamos orar. É a fé que vai mover a montanha. É a fé que vai solucionar o problema. Nós não temos condições humanas para solucionar muitas das coisas que vêm até nós, mas a nossa fé pode gerar o impossível. Amém? Você crê? Então a fé, ela começa em casa, mas ela também vai além do presente.
Todos sabem, lá em Hebreus está escrito, em Hebreus 11:1, que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. E a Bíblia nos relata de uma mulher que tinha muita fé. E ela tinha uma necessidade. Ela queria ser mãe. Ela queria ser mãe, Ana. A Bíblia diz que Ana tinha um desejo. E o desejo dela era de ser mãe. Eu quero ler esse texto com vocês. A fé vai além do presente. 1 Samuel capítulo 1, versículo 10 ao 20 diz assim: e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu me deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu te dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Sabe que história profunda de alguém que tinha uma grande necessidade. Ana era estéril, seu marido tinha uma outra mulher e ela tinha filhos. Ana não conseguia ter filhos. Essa era a realidade de Ana. E a nossa fé não nega a realidade. Havia uma necessidade. A fé não nega a realidade, mas ela nos faz enxergar além dessa realidade. Ana, ela pôde orar vendo-se além da sua esterilidade. Ela via um filho além do que existia naquele momento. Muitas mães oram pelos seus filhos que estão distantes, filhos que estão frios na fé, desviados, perdidos emocionalmente. Mas se nós continuarmos orando, o Senhor vai ouvir as nossas orações. E é interessante que Ana, ela não apenas pede, mas ela entrega ao Senhor. Quem semeia fé, guarde isso aí. Quem semeia fé precisa estar disposto a deixar Deus fazer do jeito dele. Eu quero um filho, Senhor, mas se o Senhor me der, ele é seu. Eu quero uma casa, Senhor, mas se o Senhor me der, ela é sua. Eu quero um emprego melhor, Senhor, mas se o Senhor me der, os meus recursos são seus. Eu quero um carro, Senhor, mas se o Senhor me der, o meu carro também é seu. A fé, ela precisa estar disposta a deixar Deus fazer da maneira dele. Enquanto nós oramos, nós precisamos crer que Deus está preparando o nosso Samuel. Amém? Há mães que ainda não viram a resposta, há pais, há famílias que ainda não viram a resposta, mas creia, o céu já está se movimentando por conta da sua fé. Se você crê, o Senhor vai fazer. Foi assim com Ana. Vocês conhecem a história. No final nasceu Samuel. Samuel foi o grande profeta da nação de Israel, aquele que ungiu os reis. O primeiro rei Saul, depois Davi. Samuel foi uma voz. Mas tudo começou aonde? Na casa dele, com a mãe dele pedindo algo para Deus. Ela nem imaginava quem seria Samuel. Ela nem imaginava que o filho dela seria um profeta da nação. Mas eu fico imaginando Ana, quando Deus levantou Samuel e ela entregou Samuel, deve ter sido doloroso para ela.
cuidou dele até uma idade, entrega ele para o profeta Eli e fala: aqui está, eu prometi para Deus, aqui está, ele é de Deus. Como deve ter ficado o coração de Ana? Porque muitas vezes Deus nos dá algo que nós pedimos para Ele, né? Nós não queremos entregar para Deus. E aí nós achamos que aquilo é nosso, quando na verdade nós prometemos que daríamos para o Senhor. E aí Ana deixa Samuel lá, mas ela nem imaginava. E Deus levanta aquele homem que foi gerado em fé, com choro, ao ponto do profeta Eli achar que ela estava bêbada, embriagada. Chamou a atenção dela, tamanha era o desejo daquela mulher por algo de Deus. Então entenda, o Senhor quer fazer algo por você, mas você precisa crer que a fé, ela vai muito além do presente. Então comece a declarar sobre a sua vida, a sua necessidade, crendo que Deus vai fazer o melhor por você. Amém? Nós precisamos também compreender que a fé, ela é expressa em ações. Tiago capítulo 2, versículo 17 vai nos dizer assim: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Deus espera de nós alguma ação. Nós precisamos acreditar naquilo que Deus está fazendo, mas nós precisamos agir também. A Bíblia vai nos contar a história da mãe de Moisés, Joquebede. O rei, ele traz um veredito sobre aquela nação. Todos os filhos homens do povo judeu seriam mortos. Por quê? Porque o Senhor iria levantar alguém naquele povo. O povo estava crescendo demais. E aí o Senhor ia levantar um libertador do povo. Ele falou: não na minha geração, manda matar todos os direitos. Está crescendo demais essa nação. Não era nação ainda, era um povo escravizado. E aí aquela mãe, ela precisou tomar uma atitude. Ela queria que aquele filho era o filho que Deus deu para ela. E aí vocês conhecem a história, ela prepara um cesto, coloca Moisés dentro do cesto. Moisés é achado pela filha do faraó, é criado por ela. A irmã de Moisés chega até a filha de faraó e fala: você quer que eu arrume uma das judias para cuidar do seu filho? Agora é seu. Ela adota aquele filho, mas é a mãe, a Joquebede, que cuida de Moisés. Moisés cresce no palácio, se torna um grande príncipe daquela geração, e o Senhor usa aquele que foi gerado com fé, mas não apenas com fé, mas também com uma ação da sua mãe, porque ela poderia ter aceitado o veredito, e é isso que eu quero que você compreenda. Joquebede poderia ter aceitado o veredito: vai matar todos os filhos, o meu também vai morrer. Ela não aceita isso. Você não pode aceitar que os seus filhos se percam, que seus filhos morram sem Jesus. Você precisa tomar uma ação, e a ação de Joquebede foi fazer algo para proteger o seu filho. Hoje nós podemos fazer algo para proteger os nossos filhos: orar por eles, consagrar eles, pedir todos os dias a Deus por eles. Aquela mulher faz isso. Ela agiu com coragem, com criatividade, com estratégia. Ela protege o seu filho, ela confia que Deus iria protegê-lo mesmo naquela situação tão difícil. Joquebede tem uma fé que não é passiva, ela se move mesmo com muito medo. Entenda, Deus honra aquele que se move mesmo quando está com medo. O cesto que você prepara hoje pode ser o canal do seu milagre amanhã. Ela não sabia quem era Moisés ainda. Joquebede não sabia que Moisés seria o libertador do seu povo, mas ela confiou no Senhor. Talvez Deus tenha pedido para você preparar um cesto hoje. Eu não sei qual é esse cesto. Talvez um tempo de oração, um tempo de renúncia, de perdão, uma decisão de fé. Deus age quando nós nos movemos em fé e também em obediência. Joquebede foi uma mulher corajosa. Era mais fácil esconder, mas ela entregou e o Senhor cuidou do filho dela. Amém? Então nós precisamos ter uma fé, e essa fé deve ser expressa em ações, nas nossas ações. A fé verdadeira, ela sempre vai resistir à dor e vai perseverar.
A Bíblia nos fala de um momento onde Jesus, ele encontra uma mulher. Eu quero ler esse texto, porque esse texto ele é muito interessante. Marcos capítulo 7, versículo 24 ao 30. Vamos ler esse texto. Marcos capítulo 7, do 24 ao 30. A fé resiste à dor e persevera. O texto diz assim, Marcos 7, do 24 ao 30. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com espírito imundo veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. E ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa da sua resposta você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou a sua filha deitada na cama, e o demônio já tinha a deixado. Sabe, essa história é muito interessante. Essa mulher, cirofenícia, ela foi de certa forma ignorada, ela foi de certa forma desprezada e até mesmo testada por Jesus. Mas ela não parou. Havia uma necessidade na casa dela. Ela amava a filha dela. Jesus estava querendo dizer para ela que a salvação, e a Bíblia é muito clara sobre isso, a salvação era primeiro para os judeus. E a Bíblia diz que eles rejeitaram essa salvação, e essa salvação chegou até nós. E aí aquela mulher fazia parte desse até nós, ela não era judia, ela não fazia parte do povo hebreu, e o Senhor estava lá e ela começou a pedir para Jesus. Jesus falou: não é para você agora. E aí ela dá uma resposta que chama a atenção de Jesus. A mulher que foi desprezada, ignorada, ela tinha um objetivo. Havia uma necessidade na casa dela, a sua filha, e nada a fez parar. O amor de uma mãe unido à fé é uma força que o céu não ignora. O céu nunca vai ignorar a fé e a força e a coragem de uma mãe. Ela persevera, ela prova que ela é uma mulher madura. Ela não fica abalada com aquele momentâneo desprezo, mas ela continua pedindo. Entenda, Deus nunca vai rejeitar aquele que insiste. Deus nunca vai desistir daquele que não desiste de pedir. Então, se Deus ele continua em silêncio, se ainda não aconteceu aquilo que você gostaria que acontecesse, continue pedindo, continue batendo, porque a Bíblia diz que todo que pede, recebe, todo que bate, a porta se abre. Talvez seja um tempo onde Deus está provando a sua fé, a sua persistência, a sua perseverança. O que você está precisando? Eu me lembro do cego na beira do caminho, quando ele começa a pedir: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. As pessoas começaram a pedir para ele: fica quieto, não incomode o mestre, ele não vai te dar atenção. Mas aquele homem continua pedindo, e a insistência, a perseverança dele faz com que a atenção de Jesus fosse chamada para ele. Não desista de pedir. Qual é a sua necessidade? É por um filho? É por uma filha? É pelos seus pais? É por algo que você tem necessidade? Então não pare de bater. Talvez você esteja mais perto do seu milagre do que você imagina. Então não pare. O Senhor não desistiu de te abençoar. Amém? Fale isso para a pessoa do seu lado: Deus não desistiu de te abençoar. Sabe, nós precisamos ter a convicção de que a nossa fé plantada fará com que os milagres venham à existência. Gálatas 6, 7, 9 diz assim: não te deixe enganar, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Aleluia!
Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui para os Gálatas? Plante fé. Plante fé. Porque se você plantar fé, você vai colher milagres. E nós precisamos entender, ter revelação disso. Existia uma outra mulher na Bíblia, chamada Isabel. E nós temos Isabel aqui na igreja, que ela tinha um problema, ela também era estéril. E a Bíblia diz que ela queria ter um filho. E Deus deu mais do que um filho para ela também, deu um profeta, João Batista. Lucas 1,13 diz assim: mas o anjo do Senhor lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Sabe, Isabel, ela já tinha aceitado a esterilidade como um fato da sua vida. Só que Deus, Ele tinha outros planos para aquela família, e o tempo da colheita chegou para aquela casa. O anjo disse para Zacarias: ei, chegou o tempo, sua oração está sendo ouvida, a sua mulher terá um filho. Para eles não havia mais expectativa. Se você for continuar lendo, vai ver que Zacarias não acredita. E por isso, ele fica mudo por um tempo. Mas o milagre, aquilo que o Senhor disse que faria, Ele fez. Sabe, Deus nunca vai esquecer das sementes que foram regadas com lágrimas diante dEle. Não deixe de semear com as suas orações, crendo na palavra, porque no dia certo a colheita virá, do jeito de Deus. Sabe qual é a grande questão? É que muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam da nossa maneira. A colheita veio para aquela família. Isabel gerou João Batista, e Jesus disse que não houve profeta maior do que João Batista. Quando Maria chega na casa da sua prima Isabel para visitá-la, a Bíblia diz que a promessa do Senhor para a humanidade e para aquela família, eles se comunicaram ao ponto dos ventres daquelas mulheres estremecerem. Havia uma promessa do Senhor. A fé alcança o milagre. Nós precisamos crer. Nós precisamos acreditar. Qual é o milagre que você precisa? O que o Senhor precisa fazer sobrenatural nesses dias? Você precisa plantar fé para que você possa colher o milagre. Hoje é celebrado o Dia das Mães. Mães que não apenas geram filhos, mas que podem também gerar milagres. Mães que não apenas sustentam a sua casa com seus recursos financeiros, mas que sustentam a sua casa com oração, fé e coragem. Talvez a sociedade não reconheça o trabalho de uma mãe, mas Deus reconhece. Deus tem visto o seu trabalho. Deus tem visto o seu sofrimento. Deus tem visto o seu choro. Deus tem visto as angústias que você tem. E o Senhor é por você. Mãe, você nunca será esquecida pelo Senhor. A sua semente jamais será perdida. E o seu esforço não é em vão. Continue plantando fé, que você vai colher milagres. É evidente que isso não é só para as mães. Todos nós que plantarmos fé, iremos colher milagres. É evidente que é verdade que o Dia das Mães não é apenas um dia específico, mas hoje é um dia onde nós podemos honrar as nossas mães. E a palavra do Senhor para nós, e em especial para as mães, é: continue tendo fé. O Senhor está vendo a sua ação. Aleluia. O Senhor vai fazer. O Senhor vai cumprir. O Senhor vai entregar. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós precisamos continuar confiando no Senhor. Então, mãe, talvez você esteja cansada, sobrecarregada, talvez até mesmo frustrada por algo que não deu certo. E nessa manhã o Senhor quer renovar as suas forças. Ele tem visto, Ele escolheu você, é alguém especial no contexto da sociedade, da geração de homens e mulheres. Nós vivemos um tempo muito difícil da nossa sociedade, onde a sociedade tem tentado descaracterizar aquilo que é o papel da mãe, do pai e até mesmo dos filhos. As coisas estão meio bagunçadas, mas o Senhor nos levanta como um povo que valoriza aquilo que Deus criou.
uma mãe, um pai, seus filhos. Nós somos o povo de Deus e nós valorizamos aquilo que o Senhor valoriza. Deus quer renovar as forças de todos nós. Deus quer que você compreenda que a fé é importante para que você continue vivendo coisas grandes e maravilhosas da parte de Deus para você, para sua família, para os seus filhos, para a sua história. E hoje o Senhor quer renovar a fé das nossas mamães desta manhã. Amém, querido? Amém. Eu queria convidar todas as mamães para virem aqui na frente. Nós vamos orar por vocês. Venham aqui. A igreja vai estender as mãos para cá e nós vamos orar por todos vocês. Glória a Deus. Fiquem de pé, irmãos. Glória a Deus. Tem mais mãe do que tudo aqui na igreja. Glória a Deus. Filhos, pais, eu não sei se você tem orado pela sua mãe, mas este é um momento onde algo pode mudar na sua vida, na sua casa. E algo que as nossas mães mais precisam são das nossas orações. E se sentirem amados por vocês. Queria que vocês se aproximassem um pouco daqui, os filhos, todos os filhos. Fiquem aqui de frente para nós, vamos orar por elas. As nossas crianças estão subindo também. Já foram para elas subir? Acho que sim, né? Mas eu quero orar junto com você. Nós vamos levantar um clamor. Talvez você não saiba o que está passando no coração dessas mães aqui hoje. Talvez exista algo que o Senhor precisa fazer agora por elas. E nós, como filhos que amamos as nossas mães, nós vamos declarar, você vai estender as suas mãos para cá, você vai abençoar. Talvez a sua mãe não esteja aqui, você vai clamar por ela, onde ela está agora? Sabe, nós precisamos compreender a importância das nossas mães, na nossa vida e na nossa sociedade. Honre sua mãe, filho. Honre sua mãe, marido. Honre sua esposa como mãe. Sabe, que o Senhor possa fazer de nós homens, filhos, filhas que honram, que respeitam, que não apenas escrevem uma frase bonita no Dia das Mães, mas que dão motivo para que as suas mães se alegrem e desfrutem de momentos de paz. Então nós vamos levantar um clamor agora. Você começa a pedir ao Senhor que o Senhor possa gerar os milagres que essas mães têm pedido, porque todas as mães aqui têm pedido, principalmente pelos seus filhos, eu tenho certeza, mas há algo que o Senhor quer ligar para elas nesta manhã. Então, mães, estendam as suas mãos como que vocês estivessem recebendo algo. Nós vamos começar a clamar para que o Senhor entregue nas suas mãos agora aquilo que vocês têm pedido ao Ele. Comece a orar, filhos. Senhor, nós queremos declarar. Ó Senhor, nós queremos declarar sobre a vida das nossas mães, de todas essas mães que estão aqui à frente, a bênção, o favor do Senhor. Queremos declarar sobre elas, Senhor amado, ó Senhor amado, e os milagres que elas necessitam, aquilo, Senhor, que elas têm pedido para o Senhor, possa ser entregue para elas hoje. Senhor, nós oramos em nome de Jesus e pedimos, Senhor amado, que o sobrenatural do Senhor possa acontecer, que elas possam receber do Senhor, Pai, tudo que elas têm pedido, o que elas têm gerado em fé. Senhor, esses irmãos aqui que estão cansados de
Glória a Deus. Agora voltem para os seus lugares, que as nossas crianças têm algo para você. Amém. Mamãe, nesse Dia das Mães, mais do que uma celebração, vivemos um momento de profunda gratidão a Deus por essa dádiva tão preciosa, ser mãe. Ser mãe é um chamado divino, é viver diariamente o amor de Cristo, um amor que se entrega, que acolhe, que perdoa e que ensina. É ser instrumento nas mãos do Senhor, guiando corações, formando caráter e espalhando a luz de Deus dentro do lar. Mãe é aquela que transforma o cansaço em força, a oração em escudo e o amor em abrigo. Ela ouve mesmo quando ninguém fala, sente mesmo à distância e intercede com fé por aqueles que ama. A cada gesto, carrega o reflexo da graça de Deus em sua vida. A palavra diz em Provérbios 31:28: seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido também a louva. E é assim que hoje nos levantamos em honra a todas as mães, mulheres virtuosas, que mesmo nas lutas do dia a dia, não deixam de confiar, de amar e de semear o bem. Que o Senhor continue fortalecendo e abençoando todas as mães. Que vocês se lembrem diariamente de que foram escolhidas para uma missão sagrada e que nunca estão sozinhas. Deus caminha com vocês, guiando, sustentando e cuidando. Feliz e abençoado Dia das Mães.